Magicamente. Capítulo 2. Redes e vibrações. A fisiologia da manifestação. Qualquer homem podia, se quisesse muito, ser o escultor do seu próprio cérebro. Santiago Ramon y Cajal. Quando andava no liceu, conheci um indivíduo chamado George Calloway. Na escola onde andou também deve ter havido alguém como ele. George era um homem do Renascimento, estudante heterossexual, presidente da Associação de Estudantes e praticante de 3 desportos. Conseguia marcar o gol que fazia a sua equipa ganhar, vencer uma data de partidas seguidas e fazer as bancadas levantarem-se aos gritos e logo a seguir apresentar argumentos irrefutáveis sobre a razão porque o sistema do colégio eleitoral dos Estados Unidos devia ser abolido numa aula. Para onde quer que olhássemos, George alternava sem esforço entre várias atividades. É claro que eu o invejava e às vezes cheguei a desejar vê-lo falhar em qualquer coisa como um ser humano normal e falível, mas sobretudo admirava a maneira como ele servia ao propósito maior de qualquer equipa, comitê de estudantes, organização de recolha de fundos que precisasse dele. O cérebro está cheio de George Calloway. Os nossos neurónios são atletas multidesportivos que estão constantemente a formar e a mudar equipas, dependendo da atitude cognitiva que precisam de produzir interpretação de dados dos novos 5 sentidos: raciocínio moral, reconhecimento de padrões, memória, intuição. Grupos de neurónios unem-se em regiões identificáveis e essas regiões transformam-se naquilo que se conhece como redes cerebrais de grande escala. Essas redes operam como coligações auto-organizadas de Calloways, que trabalham em conjunto e que colaboram para executar tarefas ao alto nível e criar elementos extremamente complexos da nossa consciência. Do ponto de vista da neurociência, as redes intrínsecas ou de grande escala são conjuntos de regiões cerebrais expandidas que foram encontradas ao serem usadas técnicas de análise como ressonância magnética funcional, o eletroencefalograma, a tomografia por emissão de positrões e a magnetoencefalografia. Cada rede é identificada pelo papel que desempenha na produção global da cognição. As regiões dentro de uma rede de grande escala mostram ligação funcional, o que significa que foram estatisticamente correlacionadas para se ativarem quando o cérebro está a executar certas atividades cognitivas de alto nível, como processar uma imagem ou recordar uma memória. Os neurónios podem recombinar-se ao serviço de várias funções mentais, dependendo da situação, um pouco como os melhores jogadores da NBA se combinam para formar uma equipa All-Star ou Olímpica. As redes cerebrais de grande escala são os blocos de construção de um cérebro funcional e as interrupções da sua atividade têm implicações em vários distúrbios neuropsiquiátricos, como a depressão, a doença de Alzheimer, o transtorno de espectro de autismo, a esquizofrenia, a PHDA e o transtorno bipolar. A manifestação faz sobretudo uso de 4 desses grandes circuitos: a rede de modo padrão, a rede executiva central, a rede de saliência e a rede de atenção.
é a interação dessas 4 áreas primárias do cérebro juntam-se com os 2 ramos do nervo vago, que nos permite focar a atenção nas nossas intenções e tornar as nossas intenções suficientemente importantes para o cérebro as incorporar no nosso subconsciente e usar o seu poder para as manifestar. Já sabemos muito sobre a maneira como essas redes de grande escala interagem, mas ainda há muito para saber. Vou dar-lhe uma visão geral dessas diferentes redes cerebrais e de como fazê-las trabalhar em conjunto. É parte integrante do nosso poder interior para maximizar o nosso potencial de manifestar as nossas intenções. Para se perceber como as redes e o sistema nervoso trabalham juntos, vamos considerar o seu papel num exemplo real de manifestação. A história de Anula. Anula cresceu no Sri Lanka durante um período de turbulência política e económica, resultado da guerra civil que se tratava naquele país. Com o passar dos anos e a intensificação dos bombardeamentos, o pai começou a preocupar-se com o rumo que o país estava a tomar e pensava cada vez mais em emigrar para os Estados Unidos. Os pais de Anula também sentiram que ela e os irmãos teriam melhores oportunidades educacionais fora do Sri Lanka. O devastador tsunami de 2004 acelerou esse processo e finalmente ela e a família emigraram para os Estados Unidos quando Anula tinha 15 anos. Embora a decisão dos pais tivesse como objetivo dar aos filhos o ambiente mais seguro e acessível, em termos de recursos para prosperarem, a qualidade de vida da família foi drasticamente afetada pela mudança. O pai dela, um microbiologista que trabalhava na área das doenças contagiosas no Sri Lanka, candidatou-se a vários empregos na sua área nos Estados Unidos, mas só conseguiu trabalho numa bomba de gasolina e como motorista da Uber. A mãe, que nunca tinha precisado trabalhar fora de casa, também foi obrigada a arranjar um emprego como auxiliar numa creche para ajudar a sustentar a família. Como resultado, tornaram-se financeiramente instáveis. Além desses problemas, a mãe foi diagnosticada com cancro de mama, sem acesso a cuidados de saúde de qualidade. A família não conseguia ter bons médicos e cada fatura médica era um novo motivo de pavor. Lembro-me de a minha mãe me ter chamado a certa altura para falar comigo, recorda, e de me dizer: tens de fazer qualquer coisa por ti, porque esta mudança é um enorme sacrifício para toda a família. A insegurança financeira e a pressão para ter sucesso eram um grande peso sobre a Anula. Ela não conseguia andar calma. A amígdala cerebral de Anula, a massa em forma de amêndoa dentro de cada um dos hemisférios do cérebro e que atua como o nosso sistema de detecção de ameaças, estava cronicamente hiperativa, enchendo-lhe a mente de ansiedade e o corpo com hormonas de stress, como o cortisol. Embora ela tenha sido criada num país onde o budismo e a meditação eram amplamente praticados, mesmo na escola, assim que chegou à América, a prática espiritual perdeu-se com as preocupações e problemas da vida diária. A transição do liceu para a faculdade foi especialmente difícil para a Anula. Não só estava longe da família pela primeira vez na vida, como também foi diagnosticada com múltiplas doenças crónicas e começou a sofrer de ansiedade debilitante e depressão. Era como um remoinho, estava a ser sugada para um buraco, conta.
A Nula sabia desde o secundário que queria entrar em medicina. No entanto, por causa das suas doenças físicas e mentais e do stress da instabilidade da família, não conseguiu ter um desempenho académico adequado. Sempre que estava prestes a fazer um teste, a ansiedade aumentava, enchendo-lhe a mente de assustadores pensamentos de fracasso e imagens vívidas de constrangimento. Como a sua amígdala cerebral estava num constante estado de ameaça, ela não conseguia direcionar a atenção para a sua intenção. Ano após ano, os seus conselheiros do curso de medicina diziam-lhe: a tua média não é suficientemente boa para a medicina. E ela vivia com a dor de saber qual o seu sonho, mas era incapaz de o concretizar. Depois dos anos de preparação para a universidade, arranjou um emprego como gerente de dados numa empresa farmacêutica, com a intenção de continuar a prosseguir o seu objetivo de se tornar médica. Tentou fazer o exame de admissão à Faculdade de Medicina, mas foi dominada pelo medo. A sua ansiedade extrema produziu sintomas físicos. Sentia vontade de vomitar, queria fazer o exame e não conseguia concentrar-me. E quando a pressão aumentava, eu não conseguia funcionar. Isso afetou a minha autoestima e autoconfiança. Isso marcou-me. Uma vez ela chegou a agendar o exame, mas cancelou-o à última hora por causa dos nervos. A certa altura, recorda, fiquei tipo, não vou entrar na faculdade de medicina e vai tudo desmoronar-se. Vou decepcionar os meus pais, vou decepcionar a minha comunidade. Desperdicei tudo numa altura em que toda a gente na minha família está a sofrer tanto. As manifestações físicas da situação de Anula mantiveram-lhe a mente presa na ideia de que não ter o poder de mudar. Agarrava-se a qualquer coisa que a tirasse da situação e começou a explorar a espiritualidade, desde a astrologia à vida após a morte e aos fantasmas, e isso levou à manifestação. Durante uma pausa no trabalho, sem pensar no que estava a escrever, pesquisou no Google usar magia para entrar na Faculdade de Medicina. Isto levou-a ao meu primeiro livro, Dentro da Loja Mágica, em que contou como também a mim os conselheiros escolares me diziam que não tinha uma média suficientemente boa para ser aceito numa faculdade de medicina. Por isso, ela enviou-me um e-mail e descreveu o seu desejo de entrar na faculdade de medicina e as suas lutas com a ansiedade. A história dela impressionou-me e respondi-lhe, o que nos levou a ter várias conversas telefónicas sobre manifestação. Até então ela pensava que a manifestação dizia respeito apenas a objetivos espirituais elevados e distantes, ou a exibições fantásticas de riqueza. A possibilidade de usar a manifestação para responder às necessidades imediatas e alcançar os seus objetivos, como pagar a renda ou entrar na faculdade de medicina, chamou-lhe a atenção. Quando percebeu como podia aplicar as técnicas para ajudar a dar pequenos passos e a fazer melhorias práticas na sua vida, a crença dela mudou. Foi uma mudança do dia para a noite, disse-me. Devido à sua formação espiritual no budismo, identificava-se particularmente com as práticas de meditação descritas no meu livro e rapidamente começou a praticar as técnicas de meditação e relaxamentos para trabalhar com os seus sentimentos avassaladores de ansiedade e depressão. Relaxar o corpo a pouco e pouco permitiu que se acalmasse, que a mente se acalmasse e que a atenção se concentrasse na respiração. E pela primeira vez em muito tempo, a Nula conseguiu pensar com clareza.
Sistema nervoso simpático versus sistema nervoso parasimpático. Os seres humanos não foram concebidos para estarem sempre estressados. O estado de stress crónico de que muitos de nós sofremos diariamente é um sintoma infeliz da maneira como o funcionamento do nosso sistema nervoso interage com a vida moderna ao nível mais básico. Os seres humanos possuem um feixe de nervos que se origina no tronco cerebral, o nervo vago, parte do que é o chamado sistema nervoso autónomo, o que significa que, por norma, funciona automaticamente abaixo do nível de consciência. Esta parte do sistema nervoso desenvolveu-se no início da nossa evolução como espécie e tem duas divisões. A primeira a desenvolver-se foi a do sistema nervoso simpático, SNS, cuja função é garantir a nossa sobrevivência física e a sobrevivência dos nossos genes, e cuja atividade principal é despertar a resposta de luta, fuga ou bloqueio. É aqui que reina a amígdala, a resposta de luta, fuga ou bloqueio do SNS. Existem inúmeras espécies há milhões de anos, por ter sido desenvolvida por agir em situações de vida ou de morte, fica ao pé de neurónios muito curtos e, portanto, tem o poder de comandar completamente os nossos recursos físicos e emocionais numa fração de segundo, enchendo o nosso corpo com hormonas de stress, como o cortisol, e faz com que os nossos músculos fiquem tensos para a ação. Mais tarde, o sistema nervoso humano evoluiu ainda mais com o acréscimo do sistema nervoso parasimpático, SNP, também conhecido como resposta de repouso e digestão, cujo trabalho é desenvolver o corpo a um estado de repouso pacífico, um processo conhecido como homeostase. A mudança para o repouso e digestão é acompanhada por uma grande variedade de mudanças fisiológicas para promover o equilíbrio e a harmonia. Os nossos músculos relaxam, a nossa frequência cardíaca e tensão arterial diminuem e produzimos mais saliva para a digestão. Quando estamos em repouso e digestão, sentimos calmos e compostos. Estamos abertos à relação com os outros e com o mundo ao nosso redor. Temos acesso a funções de nível superior do neocórtex, incluindo o planeamento abstrato, criatividade e raciocínio lógico. A distinção entre as duas respostas tornar-se-á crucial para o nosso processo de manifestação. Só quando tivermos mudado para a resposta de repouso e digestão do sistema nervoso é que o nosso cérebro nos irá permitir recuperar a nossa atenção, aceder ao poder da nossa imaginação e desbloquear o nosso subconsciente. Há uma citação atribuída a Viktor Frankl, embora esteja documentada apenas nas obras dos autores de autoajuda Stephen Covey e Wayne Dyer, que diz: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. É a nossa capacidade de escolha que nos permite concentrar a atenção e influenciar o nosso subconsciente desbloqueado para manifestar a nossa intenção. Como a história de ansiedade crónica de Anula ilustra a resposta de luta, fuga e bloqueio, nunca existiu para ser cronicamente ativada. Foi concebida para produzir uma resposta fisiológica de curto prazo a uma situação estressante, por exemplo, o encontro com uma tribo rival ou com um tigre, e para depois voltar rapidamente à sua linha de base de homeostase.
na savana africana, onde os nossos antepassados evoluíram, era gasta alguma energia na procura de alimentos, mas grande parte da vida era gasta em tempo de inatividade. As ameaças, quando surgiam, eram muitas vezes súbitas, não eram crónicas e incessantes, como no nosso mundo moderno. Assim, o corpo foi feito para voltar rapidamente ao estado de repouso, onde pode recuperar-se do drama e libertar neuroquímicos positivos como a oxitocina e a serotonina, que promovem simpatia e uma sensação de relação saudável. Estar calmo, contente e atento é a base da nossa espécie. O problema é que, enquanto a evolução leva milhões de anos para se adaptar às mudanças ambientais, os seres humanos mudaram profundamente o nosso ambiente apenas em alguns milhares de anos. Na verdade, vivíamos como caçadores-coletores, em grupos de 50 a 100 pessoas, apenas há 6 ou 8 mil anos. Infelizmente, o mundo acelerado e causador de ansiedade de hoje está cheio de incertezas e frustrações que desencadeiam a luta, fuga ou resposta de bloqueio e mantém-na cronicamente ativa com ameaças irreais, imaginárias ou insignificantes. Essencialmente, estamos a responder a um comentário passivo ou agressivo no e-mail de um colega através do mesmo sistema que foi desenvolvido para enfrentar um ataque de um tigre dentro de sabre. Como veremos, a ativação crónica da resposta de luta, fuga ou bloqueio e a consequente libertação de proteínas inflamatórias têm efeitos prejudiciais no corpo, incluindo o aumento de doenças cardíacas e o enfraquecimento do sistema imunológico. Pagamos um preço enorme em termos de saúde e longevidade por causa do stress crónico. Neste ponto da nossa história, podemos dizer que a resposta de luta, fuga ou bloqueio, embora associada à nossa sobrevivência como espécie, é realmente um resquício de bagagem evolutiva que já não é adequada para responder ao nosso mundo atual. Embora a resposta de descanso e digestão seja muito mais apropriada para florescer no mundo de hoje, está envolvida numa luta constante pelo controle sobre o corpo e a mente. Para entender mais claramente como é que o nosso sistema nervoso funciona, devemos entender como é que os impulsos são propagados ao longo dos próprios nervos neurotransmissores. O termo neurotransmissor é frequentemente usado em alternativa a hormonas, mas a diferença é que os neurotransmissores são libertados nas terminações nervosas na junção entre os nervos, a chamada fenda sináptica, enquanto as hormonas são libertadas diretamente no sangue. Existem mais de 100 neurotransmissores no cérebro, que evoluíram para regular uma variedade de funções, a maioria dos quais opera a um nível inconsciente, incluindo a frequência cardíaca e a tensão arterial, a digestão e a sensação de fome e sede e a nossa resposta ao stress. 4 destes neurotransmissores são os principais responsáveis pela nossa sensação de felicidade, bem-estar e sentimentos positivos e são de facto críticos para a nossa sobrevivência. São eles a dopamina, a serotonina, a oxitocina e as endórfinas, que são coloquialmente chamadas hormonas da felicidade. A dopamina é frequentemente chamada substância química da recompensa, pois está associada ao prazer, satisfação e motivação
bem como à aprendizagem e à memória. Também está associada ao estado de fluxo, que é a experiência de estar tão concentrado numa tarefa cativante e agradável que a nossa atenção está completamente presa a ela. A serotonina é muitas vezes chamada estabilizador de humor e está associada a sentimentos de felicidade, regulação do sono, comportamento sexual e apetite. Está também associada à melhoria da capacidade de aprender e de melhorar a memória. Um baixo nível de serotonina é frequentemente associado a depressão, ansiedade, mania e outras perturbações mentais. A oxitocina é chamada hormona do amor, porque está associada à ligação romântica, ao comportamento de relação, à sensação de intimidade, reconhecimento, ligação, confiança e excitação sexual. As endorfinas são os analgésicos naturais do corpo e são libertadas em resposta à dor ou ao stress, criando uma sensação geral de bem-estar. A maioria das pessoas conhece as endorfinas por causa do êxtase, do chamado exercício vigoroso do corredor, mas também são libertadas pelo sexo, pela meditação, pelo chocolate e pelo riso. Como veremos nos próximos capítulos, estas substâncias químicas desempenham um papel essencial nas experiências de emoção positiva necessárias para ensinar o nosso cérebro a classificar as nossas intenções como importantes e como valendo a pena serem perseguidas.